Boa tarde a todas as pessoas presentes, colegas do Ministério Público Brasileiro, sociedade, advogadas, juízas, familiares. Obrigada pela presença de vocês. Acabei de conseguir se conectar com a doutora Raquel Dodge. Doutora, que prazer estar presente, participando dessa live com a senhora. Obrigada por atender aí ao nosso pedido, ao nosso convite. Em nome de todas as mulheres do Ministério Público, principalmente da Comissão de Mulheres da CONAMP, receba os nossos cumprimentos e agradecimentos. Muito obrigada. Para mim é uma imensa honra receber este convite para inaugurar essa live da CONAMP. É uma felicidade enorme estar aqui participando e reencontrar todos os membros e membras do Ministério Público Brasileiro, especialmente a doutora Gabriela Mansur, que conheci exatamente numa iniciativa de valorizar a participação e a presença da mulher dentro do Ministério Público Brasileiro. Uma honra imensa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, doutora Raquel, e a senhora foi escolhida para inaugurar esse novo espaço. Nós temos que nos reinventar durante a quarentena, por conta aí da pandemia, do isolamento, dos cumprimentos aí das regras de ficar em casa, mas nós não poderíamos perder a oportunidade de nos conectar sempre. E acabou sendo uma coisa muito boa, porque muitas colegas acabaram se encontrando muito mais online do que presencialmente, porque nós encurtamos alguns caminhos que nos impediam de nos ver e de fazermos reuniões periódicas. Então, a senhora está inaugurando, ou seja, estamos fazendo essa inauguração com o pé direito, doutora Raquel. Que bom, que bom. Nós vamos fazer um debate informal e para ficar algo bem democrático, com a participação de todas e todos, nós temos aqui algumas perguntas para a senhora, mas antes eu vou ler o currículo, que já não é novidade para nenhum de nós, mas é importante que fique registrado o extenso currículo da senhora e a experiência que a senhora nos traz, tendo sido a primeira mulher procuradora-geral da República no Brasil e estando em um cargo de liderança e representando todas nós, mulheres brasileiras. Bom, a doutora Raquel Dodge é bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, é mestre em Direito e Estado pela UNB e Direito pela Universidade de Harvard Law School. Foi fellow do Programa de Direitos Humanos da Harvard e visiting researcher do Programa de Pós-Graduação da Harvard Law School. Ingressou como membro do Ministério Público Federal em 1987, classificado em segundo lugar e foi promovida por merecimento aos cargos de Procuradora Regional da República e de Subprocuradora-Geral da República. Desde 2008, atua no Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal. É membro do Conselho Superior do Ministério Público pelo terceiro biênio consecutivo, eleita pelo Colégio de Procuradores da República, 2011 a 2013, 2013 a 2015 e 2016 a 2018. Integra a Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal. Foi coordenadora da Câmara Criminal de 2010 a 2014 e membro da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais de 1993 a 2002. Ocupou o cargo de Procuradora Federal dos Direitos da Cidadã adjunta de 2000 a 2004. Doutora Raquel Dodge atuou na equipe que redigiu o primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil, e na primeira e segunda comissão para adaptar o Código Penal Brasileiro ao Estatuto de Roma, 2003 a 2006. Atuou em primeira instância na equipe que investigou e processou criminalmente Ildebrando Pascoal e o Esquadrão da Morte, com condenação transitada em julgado, 1999 e seguintes. E por delegação do Procurador-Geral da República, fez parte da Operação Caixa de Pandora, no Distrito Federal, que investigou amplo esquema de corrupção e resultou no primeiro caso de prisão preventiva do governador no exercício do cargo, entre 2009 e 2012. Tem intensa atuação nas áreas criminal, defesa de direitos humanos, meio ambiente e patrimônio público, índios e minorias, demarcação de terras, resolução de conflitos, construção de escolas, saúde indígena, consumidor e ordem econômica, e também eleitoral. Com toda esse currículo extenso e maravilhoso, doutora Raquel, como eu já havia dito, a senhora é um ícone
para nós mulheres e para toda a sociedade brasileira e também para o Ministério Público. E nós queremos saber aqui, já iniciando o nosso debate, a trajetória no Ministério Público, a caminhada, inclusive no aspecto político, institucional, até a Procuradora-Geral da República. Quais foram os obstáculos, quais foram as conquistas desse período, dessa trajetória? Eu acho que as principais conquistas são essas que vêm da abertura de uma nova seara de atuação para as mulheres dentro do Ministério Público e também uma soma de atuações que fortaleçam a democracia no Brasil. Ao longo da minha carreira no Ministério Público Federal, me somado àqueles que entendem que o que mais importante temos que defender dentro da nossa instituição é a democracia. A gente fala muito que o Supremo é o guardião da democracia, que o Poder Judiciário é o guardião da democracia. Mas temos que lembrar que o Ministério Público também, e com o poder de iniciativa. Isso significa que cabe a nós entendermos o fato social, diagnosticar os problemas e trabalhar para que haja liberdade no país, um regime de leis, que todos sejam incluídos, as mulheres também, na sociedade e na nossa carreira. É preciso lutar contra a opressão, contra a violência. E no Estado brasileiro, o Ministério Público foi comissionado para entender isso, fazer a pesquisa do fato social, compreender a importância de determinados problemas e buscar resolvê-los. Então, nós somos guardiões da Constituição. Acho que assumir essa característica de uma forma muito clara significa nunca esmorecer na defesa da democracia. Isso a senhora fez muito bem, né, doutora Raquel, durante a Procuradoria-Geral. Acho que ao longo dessa carreira, que começa em 1987, eu procurei estar muito conectada àqueles problemas que eu entendia que eram os mais agudos. Escravidão contemporânea. Dediquei muito tempo de pesquisa e de trabalho nisso. Aí, quando você lê o currículo, participei da elaboração do primeiro Plano Nacional contra a Erradicação do Trabalho Escravo. Os Esquadrões da Morte, o caso Ildebrando Pascoal, no Acre. Era um esquadrão da morte dedicado ao tráfico de drogas, mas também a assumir o poder político, com a eliminação de pessoas. E era importante trabalhar nesse tema. E ali nós enfrentamos uma situação que era um tempo de violência com a apropriação do poder político. Violência contra os indígenas, a demarcação de terras indígenas, a construção de escolas em terras indígenas, a criação dos distritos sanitários especiais indígenas. Eu procurei estar sempre conectada com essa realidade brasileira, que é a realidade dos mais desvalidos, dos mais frágeis, dos mais impotentes. Acho que o Ministério Público tem muito a contribuir para enfrentar isso, que agora ficou muito mais claro ainda nesse nosso tempo de pandemia, que é a profunda desigualdade que existe no Brasil. E para enfrentá-la, para corrigir, nós precisamos do Ministério Público. E acho que essa live que estamos fazendo nos dá a oportunidade de nos reconectarmos entre nós, de não nos deixar esmorecer. Ajudar o outro a lembrar que é uma imensa desigualdade a cuidar. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei muito para fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde. Instaurei, em 93, o primeiro e o segundo inquéritos civis públicos sobre saúde no Brasil. Um cuidava do financiamento do Sistema Único, o outro do funcionamento, para saber se os mecanismos estruturantes estavam sendo implantados. E hoje nós estamos vendo a importância de sermos um dos únicos países do mundo que tem um sistema público de saúde universal, portanto, para todos, acessível, para baixa, média e alta complexidade. Se não fosse esse sistema de saúde, que muitos criticam e precisa de suporte e ser aprimorado e melhor estruturado, nós não enfrentaríamos essa crise dignamente. Então, eu acho que é muito importante
tratarmos de todas essas questões e sempre nos posicionarmos como membros e membras dessa instituição, como guardiões da democracia. Não deixar a liberdade de expressão esmorecer, exigir transparência e lutar por liberdades. Ainda ontem, doutora Raquel, falei exatamente sobre isso, a necessidade do posicionamento, e eu tenho visto e acompanhado o brilhante trabalho do Ministério Público de todo o Brasil, de todos os colegas, homens e mulheres, engajados, comprometidos, buscando solução para minimizar os danos da pandemia na população brasileira, preocupados com toda essa desigualdade social e com o sistema de saúde lotado que nós estamos verificando e enfrentando nesse momento. Então, as palavras da senhora vieram de encontro àquilo que eu estava pensando e outras colegas também, que o tema este que foi debatido em algumas reuniões. A senhora falou do aspecto da luta pelas liberdades, as minorias, esse papel que a senhora representa na luta pelos direitos humanos, e aí eu trago a palavra mulher. Na trajetória da senhora, quais foram os obstáculos por ser mulher? São aqueles obstáculos que eles não são diretamente expressos, eles são invisibilizados, eles estão incrustados na estrutura das nossas instituições. Desde a ausência de vínculo entre colegas quando se trata de determinados assuntos, quanto a reservar determinados espaços institucionais mais para a participação masculina. Me lembro, por exemplo, que muitas vezes, quando estava cuidando do caso do Brando Pascoal, que era um caso de crime organizado, de extrema violência, com morte muito firme de várias pessoas, muitos me desaconselhavam e diziam: mas você é uma mulher, você tem filhos, você tem o seu marido, você não está lotada no ar, por que você tem que aceitar uma missão fora da sua área de jurisdição? E aí você tem que preparar uma resposta, mas você vê que essas questões elas são colocadas antes como: para que uma mulher se envolver num assunto que deveria estar sendo cuidado pelos homens da instituição? E, na verdade, o que nós precisamos perceber é que homens e mulheres dessa instituição carregam o mesmo fardo, têm as mesmas habilidades, podem dar a mesma contribuição. Então, é preciso eliminar barreiras como essas, não é? É preciso zelar para que as mulheres ocupem os espaços de poder dentro da instituição. E tem uma outra grande barreira invisível. A maioria dos painéis de debates, de formação, de capacitação que eu participei no início da minha carreira, mas também mais tarde, eram todos compostos quase que exclusivamente por homens, como que mesmo as mulheres mais capacitadas da instituição, ainda que tivessem algo a dizer e algo a contribuir, não estavam habilitadas a fazer parte daquele painel. Os homens escolhiam outros homens para participar dos painéis. Isso tudo vai sendo um acúmulo que vai parecendo que é natural, que, embora integrantes da carreira, nós não participemos dos painéis de debate, da eleição dos grandes temas e das prioridades da instituição. E é difícil superar barreiras invisíveis, porque as pessoas negam que elas existam. E como provar? Sem ser agressiva, sem fechar mais portas, mas, ao contrário, tentando abrir portas. Não é? Então, tem que ser com persistência, com resiliência, com convencimento de outras pessoas, homens e mulheres, a participarem desse debate.
E união de esforços, porque eu percebo que quando as mulheres se uniram, e nós estamos numa caminhada aí, doutora Raquel, e até muito dessa caminhada protagonizada pela senhora, de união das mulheres em várias frentes do Ministério Público, pleiteando esses espaços. E aqui algumas colegas comentaram, do Serita, Carol, mandando beijo aí para a senhora, falando, mas ainda continua assim. Nós avançamos, doutora Raquel? Eu acho que a luta por equidade de gênero, por igualdade, contra a desigualdade e por democracia, que na verdade é a mesma luta, mas em diferentes facetas, ela exige cuidado diário, exige renovação diária da mesma luta, porque há digamos, uma cultura muito estabelecida que contraria a participação feminina nos espaços de poder e mesmo nos espaços institucionais. Na maioria dos ministérios públicos, nós somos 1/3 dos membros. Nós temos que saudar agora que nós temos, acho que, 8 procuradoras gerais de justiça, o que não dá 1/3 dos procuradores gerais do país. É mais ou menos a mesma proporção. Ao longo do tempo, nós já avançamos um pouco, porque o teste do concurso público nos habilita a entrar na carreira. Mas sabemos que ocupamos poucos espaços de poder. Sim. Então, nós temos que tornar as nossas reivindicações mais claras, participar das equipes de gestão da nossa instituição de uma forma mais equitativa, exigir que os painéis não sejam absolutamente masculinos, mas sejam, no mínimo, proporcionais à composição das mulheres na carreira. E reivindicar que haja aquilo que, com muito sucesso, vem sendo empreendido nos últimos anos nas instituições e nas associações de classe, que é um espaço da presença feminina pelas mulheres. As mulheres falando por elas mesmas. Né? Eu acho que a realidade ainda é assim? Mas temos avançado a conta-gotas, mas temos avançado. É imprescindível que não retrocedamos. Exatamente. Homens e mulheres, e caminhemos juntos. Sim. A doutora Ivana Farina, numa live que nós fizemos, inclusive ela está aqui nos vendo, que também é uma mulher que sempre abriu portas para outras mulheres no Ministério Público, juntamente com a senhora, esteve à frente das conferências regionais, que houve aí durante o ano passado inteiro, e que foi um grande sucesso, uma oportunidade para a união das mulheres. E eu, doutora Raquel, eu vejo como um avanço nosso, exatamente por esses novos espaços conquistados nas associações, na CONAMP, agora a Comissão de Mulheres, no Conselho Nacional do Ministério Público, vários espaços para debate, até audiências públicas nós conseguimos fazer, e também nas Procuradorias Gerais, a criação de comitês de gênero, juntamente também com espaços de grupos de trabalho representando o Ministério Público no Congresso Nacional, no Ministério da Justiça e no Ministério das Mulheres. E isso tudo só foi possível porque a senhora, a doutora Ivana e outras mulheres que nos antecederam abriram as portas e mostraram que o caminho é possível. Sobre essas conferências, doutora Raquel, nas regiões, quais foram as percepções da senhora, quais foram as estratégias utilizadas e conclusões? Olha, a experiência das conferências, eu acho que merece um estudo de caso. Primeiro, eu queria dizer 2 coisas. Devemos aproveitar nossa presença nos espaços de poder e nos espaços de gestão, qualquer que seja o nível, para fortalecer a presença feminina. Na minha equipe, como Procuradora-Geral da República, eu procurei distribuir 50% de 50% a ocupação de cargos por homens e mulheres. Era uma política de gestão deliberadamente construída com essa finalidade. Para os conselhos em que a presença do Ministério Público é exigida e dependia da minha designação, eu designei mulheres. Eu indiquei 2 mulheres para integrar o Conselho Nacional de Justiça. A doutora Ivana Farina, que você acaba de mencionar, que muito nos orgulha, e a doutora Maria Cristiana Ziúva,
que vem do Ministério Público Federal. Então, a vaga do MPF e a vaga do MP no CNJ são ocupadas por mulheres designadas por mim quando era procuradora-geral. Acho que isso é importante. Sim. Mas uma posição. A primeira secretária-geral do CNMP, indicada da história do CNMP, foi indicada por mim, a doutora Adriana Zawada. A doutora Adriana teve de se afastar por um problema familiar e a sua substituta, indicada por mim, a doutora Cristina Mello, também uma mulher. A minha chefe de gabinete na Procuradoria-Geral da República, também uma mulher. E as secretarias que criei como procuradora-geral, também ocupadas por mulher. Isso significa que estávamos todos juntos na mesa de gestão numa posição de equidade, não de igualdade exatamente, mas estabelecidas proporções que dão voz e voz de comando às mulheres. Tenho muito orgulho de dizer que esse projeto a que sua pergunta se refere foi conduzido no Conselho Nacional do Ministério Público pela Secretaria de Direitos Humanos, criada ali por mim. Assim como criei uma Secretaria de Direitos Humanos no gabinete da Procuradora-Geral da República, agora extinta. Mas na minha gestão, tive uma Secretaria de Direitos Humanos no gabinete de Procuradora-Geral e de Presidente do Conselho. Doutora Ivana tocou importantíssimos projetos de defesa de direitos humanos lá. O projeto Água Vida e Direitos Humanos, falta potável no país onde antes não faltava. O projeto de desaparecidos no Brasil, nós estávamos acostumados com o conceito de desaparecimento vinculado à ideia de ditadura, mas há um volume grande de desaparecidos na América do Sul e no Brasil também, que não conta com nenhuma política pública oficial eficiente. O Ministério passou a assumir essa tarefa. E também um projeto de equidade de gênero dentro do sistema de justiça. E qual a importância dele? É um projeto pioneiro do ponto de vista institucional. Por que pioneiro? Porque muitas iniciativas já existiam no âmbito das associações, que cultivaram essa vertente de debate. Depois, alguns ministérios públicos instituíram projetos semelhantes. Mas me parece que esse foi o primeiro, diretamente ligado ao gabinete do gestor, ao meu gabinete como presidente do CNP e de procuradora-geral também, porque fizemos um similar no PF. Qual a importância disso? Abrir o debate. Sim, abrir o debate. O que queríamos? Olha, nós sabíamos que já tínhamos estatísticas quantitativas. O que faltava? Uma pesquisa qualitativa. Porque não são só números que expressam a realidade da desigualdade, mas também percepções, sentimentos, frustrações, pretensões e prioridades. E o que perguntamos a todas as mulheres nos cinco eventos regionais que fizemos, do qual a doutora Gabriela Mansur participou muito ativamente, presencialmente de todos, e também na concepção do projeto, na fase preparatória. E o que nós queríamos saber? Primeiro, a mesma pergunta que você acaba de me fazer. Você percebe contra si discriminação dentro da sua instituição? Você tem essa percepção? Essa discriminação existe? Ela se manifesta de uma forma aberta, sutil, velada? Era um conjunto de perguntas. Outro conjunto, você quer participar da gestão? Que nós não podemos ter as outras pessoas, mas sim, queremos saber das mulheres. Querem participar da gestão dos espaços de poder? Que prioridades traria? Também queríamos saber se no ofício das mulheres, como elas os exercem hoje, as mulheres promotoras e procuradoras de justiça, se elas definem como prioridade de atuação institucional as mesmas prioridades. Definem. E se ao lidar com esses problemas,
elas empregam um modo de atuação diferente. Com um tipo de pesquisa qualitativa como esse, feito em todas as conferências regionais, nós abrimos um espaço de fala. Não havia prejulgamento algum. O que nós queríamos era ouvir, organizar a informação. E aí toda a metodologia das 5 conferências regionais foi baseada em perguntas e respostas não prontas, mas respostas espontâneas que foram sendo organizadas ao longo dos eventos. Repercussão disso. Esse projeto, como todos sabem, contou com um apoio importantíssimo dos procuradores-gerais de justiça, dos membros e membras dos ministérios públicos estaduais em todo o país. Tiveram, em muitos locais, dificuldade de participar. Ora, dificuldades estruturais. Estavam lotadas em cidades muito distantes da capital onde fizemos o evento. Mas também, em muitos casos, houve resistência da instituição em financiar a participação das colegas. Também houve dificuldade talvez de vínculo com a proposta num primeiro momento. Mas o debate ele foi tão importante que atraiu a atenção da União Europeia, que cofinanciou o projeto. E agora, em fevereiro, a doutora Ivana Farina, como ex-secretária do CNMP, de Direitos Humanos do CNMP, a doutora Cristina Mello, então secretária-geral, e eu, junto com a União Europeia, fomos a Portugal, Itália e Bélgica apresentar na Europa os resultados do projeto. E foi excelente. Ali conversamos com promotoras e procuradoras, com juízas, com membros do parlamento, deputadas e senadoras, com integrantes da OAB e com diretores de escola. E na Bélgica, com o pessoal da Comissão da União Europeia. E qual foi a surpresa nossa? Sempre ouvíamos ao final dos debates, foram várias mesas. Precisamos ter um evento similar a esse, aqui na Europa. Precisamos acolher essa metodologia e adaptá-la e aprimorá-la aqui para a nossa realidade. Você vê que a experiência brasileira abrindo caminhos não só internos, mas externos para o mundo. Eu acho que o mérito foi grande, é um embrião, é um primeiro passo. E sei que foi um primeiro passo que fortaleceu muito o discurso de várias promotoras e procuradoras de justiça, para que dentro das suas instituições e das suas associações iniciassem esse mesmo debate, retomassem esse mesmo debate, agora mais fortalecidas. E me parece que a Comissão de Mulheres da CONAMP vem nessa mesma trilha e quero parabenizá-la por isso. Não é fácil. Não é uma obra que se conclua com um só gesto, com um só ato de uma só vez. É um processo. E nós temos que inspirar as mulheres que integram a nossa incrível instituição, as dessa geração, e entregar o bastão para as mulheres da próxima geração. Será um processo. Um dia seremos 50%. Haverá igualdade estatística na proporção. Mas mais importante que isso é entender como nós, ao ocuparmos espaços de poder e espaços institucionais e os nossos próprios ofícios, podemos trabalhar para fortalecer, do nosso jeito, com o nosso olhar, a democracia brasileira. Eliminar a desigualdade, trabalhar por liberdade, valorizar a liberdade de imprensa, a transparência do gasto público, mas zelar para que hoje os desiguais participem como iguais da vida da nossa sociedade. Eu acho que esse é o nosso grande sonho, como membros da instituição e como mulheres. E essa questão da equidade nos cargos de liderança, no Ministério Público, até Poder Judiciário, eu cumprimento aqui também a desembargadora Ivana Davi, que eu vi que ela entrou na nossa live, é uma grande parceira também no debate desses assuntos, além de ser juíza conhecida aí das promotoras de São Paulo, do nosso
ambiente social e não só profissional, uma grande amiga. Que importância tem essa participação das mulheres no poder para a própria sociedade, doutora Raquel? Eu entendo que a sociedade brasileira merece pareceres, decisões, ações do Ministério Público e Judiciário com esse olhar feminino, atingindo toda a diversidade brasileira. Então, eu luto por isso, não só pela nossa vontade, pelo nosso direito de estarmos nesses espaços que também são nossos, mas a contribuição na prestação de um serviço jurisdicional de excelência para a sociedade brasileira. Eu estava super curiosa para saber o resultado dessa viagem de vocês e fico feliz que os exemplos do Brasil no combate à desigualdade, principalmente na questão da violência doméstica e também nos cargos de liderança e poder, tenham sido exemplos para outros países do mundo. Contem comigo e também com a Comissão de Mulheres da CONAMP e com todos os grupos das promotoras de justiça do Brasil que nós participamos. Em falar em promotoras mais jovens que participaram aí da conferência, eu trouxe aqui uma pergunta da Dulcerita Alves, que é promotora de enfrentamento à violência contra a mulher, de João Pessoa, e ela é voluntária do projeto Justiceiras, que nós nos reunimos para fazer um projeto social para a sociedade brasileira. Sobre pandemia e isolamento. O que a doutora Raquel aprendeu a fazer nessa quarentena? Cuidar do meu jardim. Tem sido uma experiência muito importante de relaxamento. Isso do ponto de vista personalíssimo. Mas creio que esta pandemia também tem me dado a oportunidade de me reconectar com questões que pareciam um pouco esmaecidas, mas que são absolutamente importantes. Esmaecidas porque no dia a dia dos processos que lido nesse momento no Superior Tribunal de Justiça, algumas questões não estavam aparecendo de uma forma muito forte. A questão da exploração humana nas relações de trabalho, a questão da escravidão contemporânea. A pandemia não tem inibido a exploração madeireira, o corte de madeira e o uso de mão de obra escrava no país. Então, esse é um problema que eu tenho voltado a cuidar, tenho participado de alguns seminários e algumas conferências sobre como podemos trazer essa questão de novo para o debate público. Outra questão que me parece importantíssima nessa fase, e a própria pandemia seja isso, é a questão da violência doméstica. E isso se reconecta com o seu comentário de há pouco, doutora Gabriela, que foi aquela questão de o que nós, mulheres, podemos fazer dentro da nossa instituição. Acho que ajudar a eleger as prioridades da pauta institucional. Violência doméstica é hoje uma grande prioridade, porque ela está acontecendo silenciosamente. A violência contra meninos e meninas, o abuso sexual dentro de casa. Porque agora já não há mais professores e cuidadores e assistentes sociais que detectem esse problema pelos seus sinais físicos nas crianças. Uma outra questão que está diretamente conectada com a equidade de gênero. A falta de proteção individual para enfermeiros, para os profissionais de saúde. E aqui quero me referir muito diretamente aos enfermeiros, que grande parte dos enfermeiros e técnicos de enfermagem no Brasil são mulheres. E eles estão morrendo em um número maior do que em outros países, infectados em um número maior em outros países, e faltar equipamento de proteção individual para essas pessoas. E talvez pelo fato de serem mulheres, seja uma área tão negligenciada. Então, são coisas tão sutis que nós temos que dar a perceber. E o Ministério Público está diretamente conectado com esses problemas, porque cabe a nós zelar pelas políticas públicas, pela qualidade das políticas públicas, pelo bom financiamento da política pública. Não pode faltar equipamento. Acho que essas vertentes têm me ocupado muito, eu tenho procurado me conectar com pessoas que estão discutindo esse assunto. Um outro tema que também considero importante, Gabriela, a questão da tortura. Nós sabemos que o Supremo está para votar a ADI 607, que é uma ação direta de inconstitucionalidade que eu ajuizei contra um decreto
que extinguiu, na prática, o Mecanismo Nacional contra a Tortura, ao retirar os cargos comissionados dos membros da comissão do Mecanismo Nacional contra a Tortura. E esse é um tema que está invisibilizado em termos de pandemia. Não porque a tortura tenha acabado, porque prisões continuam sendo feitas e muitas pessoas continuam aprisionadas, né? Eu acho que temos que retomar esse tema. Há uma infinidade de temas importantíssimos, mas considero que todos eles têm girado em torno desse critério que é desigualdade. Desigualdade social, desigualdade de oportunidades, desigualdade por falta de acesso à justiça, ou à educação, ou à saúde, né? Então, o tema desigualdade está muito fortalecido. E a pandemia, acho que fez aflorar em mim um enorme interesse de voltar a focar nesse tipo de debate. E fico muito feliz que essa nossa live está me dando a oportunidade de me reconectar com vocês nesse tema. E, doutora Raquel, em mim também. Acendeu ainda mais a chama de vontade de lutar para diminuir essas desigualdades, e eu também acho que a quarentena acabou lançando luz em vários temas, não que eram esquecidos, mas parece que estavam no automático, que nós encarávamos como um grande problema, mas acabou nos levando a crer que é um caso sério de atuação ministerial em todas essas frentes de defesa das políticas públicas brasileiras. Eu tenho aqui uma pergunta da nossa querida Corregedora-Geral de São Paulo, doutora Tereza Cristina Maldonado Exner, ela que é também presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Prezada doutora Raquel, receba minhas cordiais saudações, é sempre um prazer revê-la e ouvi-la. O acesso da mulher no mercado de trabalho em igualdade de condições com os homens ainda está distante de se tornar realidade. A pandemia do coronavírus traz, sem dúvida alguma, um impacto socioeconômico a toda a sociedade, sendo que no tocante às mulheres, a retração econômica ocasiona não só a perda de empregos, como também o aumento da carga de cuidados domésticos, sem falar no aumento da violência de gênero. Diante de um panorama tão sombrio e desafiador, qual o caminho a ser adotado pela sociedade como um todo, mas, sobretudo, pelo nosso Ministério Público, para evitarmos maiores retrocessos na já difícil situação da condição feminina no nosso país? Olha que grande questão. Envio para a doutora Tereza um grande abraço. Estive com ela em fevereiro, em São Paulo. Eu queria estar na posse dela no conselho, mas parece que vai ser virtual. Então, desde já, meus votos de muito sucesso nessa importantíssima função de presidente do Conselho dos Corregedores Gerais. Mais uma mulher que nos honra muito, né, doutora Gabriela? Muito. Não, nós somos fã da doutora Tereza. Somos. Então, essa pergunta remete a esse problema crônico, que é o de uma luta feminina que não se encerrou no âmbito da igualdade, né? Muitas mulheres e homens se deram conta da importância das tarefas domésticas nesse período de pandemia. Mas muitas mulheres se queixam de que, embora muitos homens já tenham entendido que as tarefas domésticas precisam ser feitas, as mulheres continuam fazendo essas tarefas sozinhas. Mesmo as mulheres do Ministério Público e do Judiciário têm acumulado as suas funções em teletrabalho com as tarefas domésticas, e a maioria tem muita dificuldade de reparti-las com os companheiros. Tem aquelas que não têm companheiros também, né, doutora Raquel? Tem companheiro. E as que têm companheiro têm, muitas vezes, repetido aquele bordão de muito obrigada por me ajudar. É mais ou menos como se a tarefa não fosse de ambos, né? As tarefas de sobrevivência comum, mas fossem delas e elas estarem recebendo um favor. Isso eu acho que é muito ligado a essa ideia de que há tarefas que são femininas, em geral essas de assistência, cuidado, como as de enfermeiros e técnicos de enfermagem, ou as tarefas do lar, e que os homens apenas nos fazem um favor quando as desempenham por nós, ou conosco, ou junto conosco, como queiram.
O fato é que a doutora Tereza toca neste tema que é crucial. O que nos emancipará? Como nos emanciparemos como seres humanos, dotados de mesma dignidade e de mesma igualdade? E esse é um tema que, como todos, precisa ser cuidado com muita delicadeza, com muita resiliência para evitar retrocessos, mas com muita firmeza. Muita firmeza. Os avanços que tivemos no século XX, nos direitos políticos, com o direito de votar, nos direitos civis, ao sermos admitidas como chefe de família, guardiãs dos filhos, podermos cuidar do nosso patrimônio depois de casadas, todas reformas normativas a partir da década de 60, 70, eu costumo dizer, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, quando homens e mulheres foram declarados iguais, formalmente, mas ainda uma obra incompleta. Veja que, nesse início de século XXI, do que cuidamos para as eleições de 2018? De ações afirmativas, para que as mulheres tivessem direito a financiamento de suas campanhas com verbas públicas na mesma proporção dos homens. Significa que o direito político de ser votada ainda depende de uma ação afirmativa. Eu participei ativamente do julgamento dessa questão no Supremo, no tocante ao fundo partidário, e da resposta que no TSE foi feita uma consulta de deputadas e senadoras para saber se o fundo eleitoral seguiria a mesma regra do fundo partidário. Ou seja, em 2018, no início do século XXI, nas eleições presidenciais e para o parlamento, as mulheres precisavam de uma ação afirmativa. E essa ação foi importante, porque pela primeira vez na história do Brasil, por causa dessa ação, por causa desse financiamento igual, as mulheres têm um maior número no parlamento brasileiro. Nunca chegou a esse número. Sim. A ação afirmativa deu certo. E o que dizia essa decisão do Supremo e do TSE? Ela dizia, olha, a lei aprovada pelo parlamento estabeleceu uma ação afirmativa, na verdade, ela é mais discriminatória. Estabelecia o piso de 5% e o teto de 15%. Mas dizia que as campanhas femininas tinham que ter pelo menos 30%. Então, você podia financiar 30% de mulheres com 5% da verba. E o Supremo disse, não, isso não é teto, isso tem que ser piso. E os partidos podem destinar mais verba do que 30% ou do que 15%. Então, veja, mesmo o parlamento, quando votou uma ação afirmativa, o fez com conteúdo discriminatório. Exatamente. Que teve que ser corrigido pelo Supremo e pelo TSE, em duas decisões que consideram históricas do ponto de vista da história das mulheres do Brasil, em pretender ter a plenitude de seus direitos políticos, que é votar, o que conseguimos lá na década de 30, e ser votada, o que está em processo. Porque, embora não seja proibido pela lei, a prática inibe o acesso das mulheres ao poder. Então, todas as questões, seja do ponto de vista do legislativo, do judiciário, do Ministério Público, são parte de uma pauta que não se completou, de uma pauta de direitos que ainda está por ser concluída, mesmo do ponto de vista da afirmação de direitos em lei. Os direitos políticos, acho que expressam isso de uma forma muito clara. E no tocante à violência doméstica, para retomar também esse tema, me parece que avançamos muito em alguns aspectos, mas não na prática do que a lei avançou. Veja o que faz a Lei Maria da Penha. Ela é, na verdade, uma grande ação afirmativa. Ela diz: os homens e mulheres nas relações do casamento são iguais, mas como os homens batem nas mulheres, vamos estabelecer uma redoma de inviolabilidade do seu corpo. Porque ela sozinha,
E a lei por ela não está dando conta. Então, vamos precisar de uma ordem judicial que afaste o homem de perto dela, ou que o mande para a cadeia quando ele bater nela. É uma ação vigorosa e cada vez mais necessária, porque, por mais que queiramos, a discriminação contra a mulher, a violência contra ela, visa, na prática, a que tenhamos verdadeira igualdade entre todos perante a lei. Então, estamos precisando dessa lei e de implementá-la. Eu acho que esta é uma das normas, uma das questões que precisam ser priorizadas por nós, do Ministério Público, nós homens e mulheres, e sobretudo mulheres, que enquanto tiver uma mulher apanhando dentro de casa no Brasil, todas nós não podemos ficar quietas. Eu queria destacar aqui, doutora Raquel, não também puxando a sardinha para o meu lado, porque todo mundo sabe que eu trabalho aí na questão do combate e da prevenção da violência contra a mulher, mas destacar o trabalho grandioso de todas as colegas e alguns homens também do Ministério Público Brasileiro nesse trabalho, nesse combate da violência contra a mulher, na rede de proteção das mulheres, e eu entendo que a Lei Maria da Penha, assim como esse voto do Supremo na questão da participação das mulheres no fundo partidário, são grandes conquistas para nós, mulheres brasileiras. É como se fosse uma reafirmação de algum direito já existente, mas que havia necessidade de uma decisão, de uma lei para fazer valer esse direito. Então, são conquistas que nós não podemos nunca deixar elas retrocederem, porque diz respeito a toda mulher da sociedade brasileira. Nossa dura só. Daqui a pouco nós temos aí mais no máximo 10 minutos. Eu tenho várias questões aqui, colegas que encaminharam perguntas. Então, nós temos a doutora Ivana Farina, nossa grande doutora Ivana, adelante sempre, sem nenhuma pretensão no contexto de que ela sempre foi uma grande apoiadora do nosso trabalho, mas pela importância realmente da mulher que ela representa para todas nós, a força, a abertura de portas, de oportunidades. E ela fez as perguntas sobre a conferência, que a senhora já respondeu, e também sobre um julgamento do STF. Ela pergunta mais uma: quais as suas impressões quanto ao julgamento do STF sobre o programa Escola Sem Partido e o que representa para a equidade de gênero as liberdades? Então, recentemente, uma semana atrás, o Supremo julgou procedente uma ação que eu havia ajuizado contra leis municipais. Em vários municípios do Brasil, reuni essas leis numa ação só, para dar ao Supremo uma noção de magnitude do problema e como ele vinha se espalhando, que estabeleciam essa ideia que tem sido conhecida como o programa de Escola Sem Partido. Eu acho que nada mais era do que uma forma de cercear a liberdade de ensino, o debate livre de ideias, que é muito próprio da escola. Não é? A escola não é um local de doutrinação. A escola é um local de exploração de ideias, de educação. E a educação ela precisa emancipar, ao invés de garrotear a pessoa, ao invés de lavar o seu cérebro para que ela seja defensora incontinente de uma única vertente de ideias. Muito ao contrário, a escola ela abre, né? E me parecia que este conjunto de leis que vinham sendo aprovadas pelos municípios no país, elas vinham exatamente no sentido oposto. Nós conseguimos que essa ação fosse julgada recentemente procedente pelo Supremo Tribunal Federal unanimemente, de forma que, mais uma vez, a Suprema Corte brasileira cumpre uma trajetória de coerência com a afirmação das liberdades no Brasil. Acho que o Judiciário brasileiro e o Supremo Tribunal Federal é uma excelente fonte de defesa da democracia e das liberdades brasileiras, mais uma vez. Doutora Raquel, eu tenho aqui também perguntas que a senhora no desenvolver aí da nossa live já respondeu, mas eu queria deixar registrado
que encaminharam perguntas para a senhora. A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Piauí, doutora Carmelina Moura. Ela quer parabenizá-la pelo evento, cumprimentando a doutora Raquel Dodge e a doutora Gabriela, e perguntando como as mulheres podem agregar e promover ações positivas e transformadoras em suas organizações e instituições em tempos de pandemia e isolamento social. Acho que essa questão da pandemia e isolamento social não foi respondido pela senhora. Quais ações que nós podemos fazer para nos unirmos mais? E essa live já é um exemplo disso, penso eu. É verdade. Eu acho que abrir esse debate, aproximar a percepção feminina a respeito do que são os mais graves problemas brasileiros em tempo de pandemia e como nós, membros do Ministério Público, podemos enfrentá-los, é já a nossa grande agenda. Me parece que abrir o debate, definir ações e, o mais possível, com objetivos comuns, será muito importante para que nós, mulheres do Ministério Público, possamos dar uma contribuição diferenciada. E tem sido sempre assim. Sempre que agimos, damos uma contribuição diferenciada. Também fez pergunta a Lia Burgos, promotora de justiça do Ministério Público do Piauí, doutora Mariana Basso, promotora de justiça do Paraná, e também esta eu gostaria que a senhora respondesse. Nós temos aí 5 minutos, aí eu queria que a gente tivesse 1 minuto final, porque eu tenho uma homenagem para fazer para a senhora antes de terminarmos. Mas eu queria trazer aqui a pergunta do doutor Manuel Vitor Sereni Murrieta, doutor Murrieta, que é o presidente da CONAMP, e que abriu esse espaço para nós trazermos ações positivas da Comissão de Mulheres da CONAMP, está nos apoiando e ficou muito feliz com essa live, inclusive cumprimentou a senhora e se colocou à disposição, a CONAMP está à disposição para a senhora em todas as frentes, inclusive nesse trabalho da Comissão de Mulheres. E algumas perguntas a senhora já respondeu, mas ele quer saber o seguinte: em algum momento a senhora identificou mansplaining ou outro vício machista? E eu gostei dessa pergunta, por isso que eu quis fazer. Olha, em primeiro lugar, um grande abraço ao amigo Manuel Murrieta, muito feliz com a eleição dele para a presidência da CONAMP, sei que ele tem uma grande sensibilidade para as causas femininas, e muito feliz também de ele ter apoiado a Comissão de Mulheres da CONAMP, agora coordenado pela doutora Gabriela. Mansplaining, eu acho que é uma atitude tão frequente nas nossas instituições do sistema de justiça que nós não podemos mais deixar de apontá-la. Fizemos isso nas nossas conferências regionais e é muito constante essa prática de que quando as mulheres começam a falar, é interrompida por algum homem que diz: não, mas o que você está querendo dizer é tal coisa, o que você não está conseguindo expressar, eu digo agora que deve ser assim, em substituição ao nosso modo de dizer as coisas e a nossa oportunidade de falar. Eu, como Procuradora-Geral da República, testemunhei a própria ministra Carmen Lúcia, no plenário do Supremo Tribunal Federal, redarguindo a uma situação de mansplaining de seus colegas e afirmando que aquele momento era o seu momento de voto e de fala. Você vê que não é um privilégio apenas das mulheres mais frágeis e mais vulneráveis da nossa sociedade. As atitudes discriminatórias e machistas, elas acontecem em qualquer fase da vida das mulheres do nosso país, inclusive comigo. E muitas vezes é muito desagradável ter que afirmar a nossa voz e o momento de fala e a nossa oportunidade de fala sendo mais duras. Mas, se for necessário, ter que fazer isso. Será uma afirmativa. Eu sempre falo às pessoas, perguntam, quando acontece isso, qual que é o seu conselho? Aí eles falam, fica quieta, não, agora eu acho que tem que pontuar, tem que se posicionar e tem que mostrar que aquele espaço de fala, aquele momento é nosso e nós vamos fazer uso dele. Exato. Acho muito importante. Temos aqui uma pergunta
de uma recém-ingressa no concurso, a doutora Flávia Rigolo, que é promotora de justiça substituta em Mogi das Cruzes, ingressou no MP como promotora há 2 anos, e ela pede uma palavra para a senhora de incentivo. Olha, a palavra que dou de incentivo é: o Ministério Público tem sido a paixão da minha vida. E vale muito a pena. Vale muito a pena, não por nós mesmas, mas é pelo bem que podemos fazer à democracia do país e aos mais desvalidos. E eu acho que isso é tudo que podemos desejar. Eu queria aproveitar, Gabriela, bem rapidamente, e fazer uma aproximação entre mansplaining e a falta de presença feminina na maioria dos painéis de debates e de exposição na nossa instituição. Porque, na verdade, quando só homens participam dos painéis, na verdade, é o exercício mais agudo de mansplaining. Eles estão explicando para todos, inclusive para as mulheres, e sobretudo para elas, que o tema, a pauta e o modo de resolvê-los dentro da instituição, os atos de gestão, são como eles dizem. Né? Daí a importância de a gente adotar como política pública institucional o fato de que pelo menos uma mulher que não seja moderadora, uma debatedora, ela precisa ter voz nos nossos painéis. Eu acho que é uma importante ação afirmativa que a gente pode adotar. Doutora Raquel, talvez valha a pena, não é? Sim, sim. Os nossos webinars, as nossas lives, sempre com pelo menos uma mulher participando. Sim. Doutora Raquel, quero deixar aqui meus cumprimentos para várias colegas, a Alice Freire, eu adoro a Alice, acho ela uma mulher maravilhosa, é uma inspiração para nós também, e para todas as demais colegas e para minha mãe. A pergunta dela, ela mandou uma pergunta para a senhora, Regina Mansur, advogada, mas já foi respondida. Mas como a minha mãe está aqui, eu tenho uma mensagem para a senhora. Eu perguntei para uma pessoa o que é ser filha da doutora Raquel Dodge, e eu quero ler a resposta para a senhora. Ser sua filha é sempre ter um colo carinhoso, é sempre ter um conselho em horas difíceis, é sempre ter uma amiga para compartilhar as minhas conquistas e as minhas dores. Ser sua filha é ter o exemplo de uma mulher forte, de uma mulher que acredita em si mesma, de uma mulher que não tem medo de encarar projetos difíceis, de uma mulher que sempre luta pelo bem-estar dos outros. Sendo sua filha, sei que tudo é possível e que mesmo se difícil, precisamos continuar lutando pelo nosso espaço no mundo, sempre focando no que há de positivo e celebrando cada conquista. Sofia Dodge, sua filha. Minha querida Sofia, obrigada. Uma grande homenagem, me deixou muito emocionada. E também mando um grande abraço para sua mãe. Eu sei a importância de nós, no plano pessoal, afetivo, nos ampararmos reciprocamente. É muito importante isso. É uma característica muito feminina essa de assistência recíproca, né? Sim. Acho que é um valor que devemos cultivar sempre. Muito obrigada. Sim. Essa foi a nossa homenagem para a senhora, porque não só como uma grande procuradora-geral da República, nós temos certeza que a senhora é uma grande mãe. Como todas nós que somos mães, assim o exercemos. Doutora Raquel, quando a senhora falou que é a paixão da minha vida, eu quero dizer que eu me senti abraçada por essa frase, porque ser promotora, fazer parte do Ministério Público também é a paixão da minha vida. E eu acredito que de todas as promotoras. Só quem o é sabe a vocação e aquela emoção de exercer todos os dias as nossas funções. Eu tenho só um pedido para a senhora, em nome de todas nós, da Comissão de Mulheres da CONAMP e das mulheres que representam o Ministério Público. Não deixe o samba morrer. Que ótimo. Tá bem. Olha, uma grande honra, uma imensa felicidade participar deste momento. Muito obrigada pelo modo como você conduziu, doce, firme, inteligente. Parabéns por estar à frente da Comissão de Mulheres da CONAMP. Espero que o trabalho seja de muito sucesso, muito profícuo para todas. Quero mandar a cada pessoa que está participando e, sobretudo, as mulheres que são membros do Ministério Público Brasileiro, não esmoreçam. Há uma pauta enorme que foi aberta tempos atrás
por várias mulheres, muitas das quais estão dentro da instituição, mas é preciso que nós deixemos um legado melhor do que aquele que recebemos.